Hoje a gente vai bater um papo super interessante aqui sobre o controle, né? Dessa gestão de coleções, principalmente, em meio a tantos desafios do mercado moderno, do mercado digital, das intempéries de mercado. Nós vamos entender aqui com o Igor Mello, Country Manager da OneBeat, e com a Camila Ortiz, CEO da Loft Style, um pouco desse universo. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por OneBeat. Igor, Camila, sejam mais do que bem-vindos. Obrigado, Caio. Prazer bater esse papo aí contigo. Obrigada, Caio. Obrigada, Igor, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Vamos começando aqui, entendendo um pouquinho do universo. Eu queria que vocês apresentassem um pouco as empresas de vocês. Para quem não conhece o OneBeat ou para quem não conhece a Loft Style, acho difícil não conhecer as duas, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho das empresas de vocês e como é que está o mercado nesse momento para vocês. Bom, na verdade, a Loft Style é uma rede de moda feminina. Nós temos 43 lojas hoje. Lojas próprias, né? A nossa empresa tem 21 anos, sou eu e meu marido os fundadores, e a gente vem fazendo uma grande aceleração aí de expansão, né? Ano passado abrimos 21 lojas, esse ano temos previsão de 16 novas lojas, então estamos nos melhores shoppings do país. Aqui em São Paulo, algumas lojas de rua também. Vamos falar um pouquinho sobre esse desafio que é, né? A moda, gestão de estoque, antecipação de coleção, tudo que a gente vem vivendo, e vai ser ótimo poder bater esse papo aqui com vocês, com o Igor, que também é nosso parceiro aqui da OneBeat. Maravilha. Igor, e da OneBeat? Conta pra gente um pouco sobre a OneBeat aqui. Nosso foco é justamente colaborar e ajudar essas dificuldades que a Camila trouxe aqui, já preparou um pouco o cenário, né? Não só no ambiente de moda, mas principalmente onde é o mais complexo, onde a gestão da cadeia de suprimentos tem que ser muito ágil, já que a gente tem basicamente ali alguns meses para tomar as decisões antes da coleção acabar, que é o tema de hoje, né? Então, a OneBeat trabalha principalmente tentando maximizar esse fluxo da cadeia de suprimentos no varejo brasileiro. Hoje a gente já está aí com mais de 40 grandes empresas no Brasil, praticamente dobrando de tamanho todo ano. Então, assim, eu brinco com todo mundo que meu objetivo é dominar o varejo da moda. E estamos indo lá, a gente vai chegar lá. Passinho, nós estamos chegando lá, tá chegando lá com certeza. Camila, eu queria que você comece uma história lá atrás. Tem uma história super, né, de superação, de desafio, de empreendedorismo da Loft Style, mas principalmente também como é que tá, além do crescimento de vocês, como é que a tecnologia tem sido fundamental neste processo de crescimento da Loft, né? Dá para crescer uma empresa sem tecnologia hoje? Olha só, vou falar as duas coisas, né? Porque a gente já, falando um pouquinho lá do início, né? A nossa marca começa sem tecnologia nenhuma, né? Acho que como muitas que começam. Então, nossa empresa, como eu falei, sou eu e meu marido, os fundadores, né? Nós éramos bem novos ali, então temos 21 anos já de mercado, embora tivemos uma ascensão rápida, as pessoas sempre falam, nossa, de onde surgiu? Parece que acabou de abrir, né? Não, estamos há 21 anos no mercado. E, na verdade, assim, hoje a tecnologia ela tem, né, um papel fundamental na nossa empresa, mas nem sempre foi assim, né? Então, falar um pouquinho ali do início da Loft, a gente começou com uma loja bem pequena, de 8 metros quadrados. Eu e meu marido, nós éramos já do varejo, começamos como vendedores, meu marido começou como estoquista de shopping, né? Lojas de shopping. Show de loja, já era varejo na veia. Já é varejo na veia. A gente é do balcão, da época do balcão, né? Não existia nem arara, gente. Era o balcão, pega na prateleira, abre, mostra o produto pro cliente. E ali a gente se conheceu, né? No varejo de shopping. Nos apaixonamos e aí ele falou, não, eu vou sair, vamos abrir a nossa loja. E era uma loja bem pequena, de 8 metros, como eu falei, ali na Galeria 2001 da Paulista. Um super desafio, porque era uma loja que a gente não tinha recursos, vendeu o carro dele. Ele ficou um tempão, quase 2 anos de ônibus e vai buscar mercadoria. Quando conta a história de levar estoque, sacolonas de coisa. Sacolas, é isso. Depois de acho que 1 ano e meio ele conseguiu comprar uma bis, aí eu tenho uma foto que a bis tá quase indo para trás, assim, com mercadoria. Acreditando no sonho. Acreditando no sonho, isso. E na verdade a gente começou a vir revendendo, né, porque era uma loja só, então acho que a maioria das marcas começam assim, né? Então, revendendo estoque de produtos de outras marcas, né? E ali sempre focando muito o atendimento ao cliente, a gente tinha várias coisas legais, assim, tem um case muito legal que meu marido, como a gente trabalhava na época, tinha muita a questão com bancos, né? E mulheres com meia fina e tal. Então, ele comprava na farmácia da própria ali de perto, meia fina, e abria a loja 1 hora antes para poder atender as clientes que eram, tipo, quase o disque meia fina. Assim, sua meia rasgou, a gente vai até aí levar a meia e tal. E aí, lógico, já fazia uma divulgação da loja junto.
Então, a gente nasceu muito com esse espírito mesmo de atender o cliente, de realmente o foco muito no cliente. O produto não era nosso principal foco, porque nós tínhamos várias limitações com relação ao produto, porque era uma praça fechada naquela época, né? Não era todo mundo, a gente não tinha muito crédito. Então era assim, quem vende É o começo, pra gente? né? É o começo. Todo mundo é na mesma linha, né? E ali a gente começou realmente nesse propósito, né? Fomos crescendo, abrindo mais uma loja, mais outra, enfim. E a gente começou a produzir mesmo, acredito que na verdade, a gente começou a ver a necessidade da produção. Nós não éramos dessa parte da criação, nós sempre fomos mesmo do comercial, né, eu e o Wander. E só que ali os fornecedores começaram a não conseguir atender o nosso abastecimento. E a gente começou a repetir modelos que iam bem dos próprios fornecedores que não conseguiam repor para a gente. Então ali a gente começou e teve que começar toda essa estratégia que é uma super estratégia para criar coleção, né, plano de sortimento, tudo isso. A gente começou ali, acho que a gente tinha umas 6 lojas na época. E todos os anos a gente vem crescendo, né, e vem superando esses muitos desafios, né, que são a tecnologia, falando assim para a gente, o ano passado a gente fez uma mudança importante, que foi uma mudança de sistema. A gente tinha muitas limitações dentro da empresa, porque o sistema anterior que a gente tinha não plugava com nada, a gente não conseguia, né, trazer muitas integrações, então a gente trabalhava com uma coxa de retalho, assim, era bem complexo. E aí o ano passado a gente fez essa mudança e ele permitiu com que a gente conseguisse linkar, né, várias outras tecnologias junto, que estão nos ajudando nessa visão, né? Então, esse ano foi o primeiro ano que a gente montou uma squad mesmo de tecnologia na empresa, então temos engenheiro de dados, cientista de dados. Antes disso, a gente tinha um TI bem básico mesmo mais de comercial mesmo, precisando só aquela parte de instalação de máquina de loja, enfim, e dashboards mais simplificados. E esse ano a gente está avançando bastante com essa construção do Data Lake, com, né, a própria OneBeat que está com a gente, já tem acho que quase um ano, né, Igor, que a gente está junto aí. Ainda. Acho que vai fazer um ano. Então, tecnologia hoje para a gente é primordial, mas nem sempre foi assim. Então, eu tenho que te dizer que é possível crescer uma empresa sem tecnologia, porque nós fizemos isso de uma forma muito... É lógico, é muito Mas mais quanto difícil. maior, mais complexo o desafio. Exatamente. É uma história de empreendedorismo da maioria dos varejistas brasileiros. Vocês começaram com o negócio de compra e venda, né? Então, eram 2 pessoas da área comercial, que é basicamente o varejo, ele é o intermediário entre quem fabrica e quem produz e quem vai comprar, né? O intermediário nessa conversa. E da não eficiência dos produtores, nasceu a necessidade de vocês cumprir a demanda. Pô, tô vendendo, preciso vender e vou precisar começar a criar peça que, senão, vou ficar devendo pro meu cliente. Muito interessante esse contexto, né, Camila? Sim, foi um super desafio, porque nós não conhecemos nada de indústria, nada de modelagem, nada de nada, assim, nós conhecemos vender para o cliente, né? E acho que tudo isso somou muito para nossa empresa, né? Óbvio, a gente fala que, é o que você falou ali, a ineficiência trouxe um know-how muito grande para a gente, porque... Uma oportunidade e um know-how depois. É isso, a gente sempre esteve na ponta com o cliente. Então, acho que isso é um fator determinante também, conhecer muito o cliente, né? Entender muito do produto que você está fazendo, para que você tenha cada vez mais, né? A tecnologia ela vai estar sempre ali nos auxiliando em muitas coisas, mas o conhecimento e o know-how do seu negócio, ele é muito, muito, muito importante. E acredito que para a gente, assim, depois eu vou contar um pouquinho de toda a mudança da pandemia, um pouco mais para frente, a gente teve ali uma aceleração muito grande, uma mudança de identidade de marca muito grande também, né? Mas acho que a gente só conseguiu fazer isso no meio de uma pandemia, primeiro porque Deus deu, assim, uma capacidade pra gente e que foi Ele que deu mesmo, não foi a gente que fez. Realmente veio como uma visão muito, muito dele. Mas, principalmente de conhecedores do negócio. Acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas ficam só na parte do relatório, não aprofunda, não está lá com o cliente, não ouve, né, a loja, não ouve o comercial. Enfim, acho que isso é extremamente importante. Quando você não tem condições de ter toda a tecnologia, você, no mínimo, fazer essa parte, né? Não ficar dependendo só, né, achando, eu não tenho e não vou me mover, não tenho e não vou crescer, né? Porque muitas vezes você vai precisar disso para patrocinar a tecnologia que vai chegar. Foi um pouco do que a gente aconteceu. Se a gente ficasse esperando ter todos os recursos para poder pôr a tecnologia, a gente não teria condições, né? Aliás, Igor, esse eu acho que é o desafio, né? A gente tá vendo aqui, a gente vai falar muito da Loft, obviamente, aqui hoje e tal,
Mas no meio desse cenário de outras empresas que vocês trabalham e tal, quais são esses desafios que você tem encontrado em meio? Tem digitalização, tem concorrência hoje quando a gente fala em moda, né? Com tudo que está acontecendo na Ásia, esses marketplaces, né? Estamos aqui numa semana que está chegando a Temu no Brasil, né? Então tem muita gente que está temendo a Temu, que pode ser até pior do que a Shein no meio desse contexto todo. Mas como é que vocês estão vendo esses desafios de digitalização no meio desse contexto do controle de estoque, principalmente? O primeiro ponto, até que um pouquinho fora da caixa a resposta, tá? Mas a gente tem visto, mais tem dificultado o trabalho no todo, não só das empresas, mas até a gente, quando a gente está dentro das empresas, chama ansiedade. Acho que esse movimento muito rápido, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, uma chuva de novos termos, de novas ideias, de moda, de tecnologia, etc., chegando, está todo mundo muito ansioso. E aí acaba... O fear of missing out, medo de estar perdendo o bonde, né, cara? Exato, cara. E aí começa a trocar os meios pelos fins, né? Então, assim, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? A AI ou a tecnologia, seja qual ela for, ela é o meio de atingir um objetivo maior, ela não é o objetivo. Eu vou ter que fazer, cara, não sei, tem que ver se precisa. Primeiro, existe um problema a ser resolvido, etc. E aí, quando vem cada vez mais, né, vindo empresas gringas, igual você falou, que já trabalham muito bem isso, etc., fica todo mundo achando que não, então se eu não for também nesse mesmo caminho, eu vou ficar para trás, e acaba perdendo a essência daquilo que sempre fez de melhor, que até o que a Camila trouxe um pouquinho aqui agora, que sempre preocupou com o cliente, que sempre teve um viés, um DNA específico, e as empresas acabam esquecendo esse DNA para tentar focar na moda. Agora na outra moda, né? Na moda da tecnologia, no que está na hype, vamos usar o termo, no hype do momento, né? Não na moda em si, que é o costume. E aí essa ansiedade, eu acho que atrapalha a operação como um todo. Acho que tem que usar. Tem muita coisa que eu trabalho com isso, né? Se eu falar que não tem que usar, eu tô indo contra até o que eu mesmo faço, mas inclusive quando eu estou, tanto no processo comercial como pós, é tudo no momento correto. Não é tudo para todo lado, não é de qualquer jeito, não necessariamente tem que fazer tudo que é possível, tem que focar naquilo que vai resolver os principais problemas e aos poucos ir avançando. Então essa ansiedade acaba que deixa o mercado meio que confuso e sem saber aquilo que de fato ele precisa. Então o que a gente tem visto bastante é isso, e esse medo, o medo não é só dos concorrentes chegando, o medo, eu acho que o principal que você falou, é de não estar na onda. Eu lembro que há pouco tempo atrás, até na última NRF, tá bom, teve outros temas, mas durante a pandemia mesmo, nem na NRF, veio muito o tema do ICOM, que se não tiver ICOM vai morrer, e se não tiver ICOM isso, e se não tiver ICOM aquilo. Cara, ok, tem que ter ICOM, tudo bem, mas agora olha o percentual da participação do ICOM no varejo da moda, e mais, olha a lucratividade do ICOM no varejo da moda, é quase inexistente. Aí todo mundo sai igual maluco para ter ICOM, como se aquilo passasse a ser o fim, né, o objetivo maior da empresa como um todo, e nada mais é do que não ficar fora da onda, porque lucratividade... Monta ICOM e o ICOM vai vender sozinho, não é assim, né, cara? Não é montar sozinho. Eu ainda falo, montar um e-commerce hoje é a coisa mais simples do mundo, é fazer as pessoas irem até lá, comprarem com você, fazer esse negócio girar, né, cara? E ter operação, aí ter lucro na operação. Acho que esse é o maior desafio do e-com, da moda hoje, né? Como ter lucro no e-com. Existe um desafio maior, que a gente tem visto tudo que acontece no mercado, com todas, infelizmente, as recuperações judiciais, e parece que cada vez que surge uma notícia, parece que a culpa é só do próprio empresário, né? Mas acho que o varejo global, ele vive um momento de austeridade, de controle de contas, né? Tanto que o mote do básico bem feito, ele é cada vez mais utilizado, né? As pessoas... Podemos falar que quando a gente começa a olhar para o Manbit, é quase uma recalibragem daquilo que tem que ser feito. Então, assim, começar a trazer a empresa dessa ansiedade de fazer um monte de coisa para começar a colocar no eixo a rota, pelo menos nessa questão dos estoques, dos controles e tudo mais? Sim, isso vem muito do tema da nossa última conversa, que é o fim da abundância, né? O dinheiro acabou. Então, agora, se você não ajusta muito bem o dinheiro que você está usando, aí começa a complicar. Então, assim, agora vamos colocar no eixo, né? Tem que controlar o que está fazendo, tem que ter visão do que está fazendo, né? Não é só o controle, mas a visibilidade também, para poder usar melhor agora esse dinheiro. Quando fala de coleção, mais ainda, né? Porque tem tempo de vida, a vida útil só perde pro laticínios. O resto é um ciclo de vida muito curto. Saiu da moda, virou leftover e aí?
dinheiro vai para onde agora? Esse que ficou, né? E tirando o que perde. Rasga o dinheiro, porque vai começar a tentar vender por mais barato do que produziu, né? Então a conta não fecha. Você tem prejuízo de qualquer jeito, mesmo que a peça desove ali e vá embora de alguma forma. Nossa, Igor, parabéns aí. Tudo que você trouxe, acho que é uma visão que normalmente não vem de pessoas de tecnologia, né? Porque a maioria das pessoas de tecnologia querem vender a tecnologia como, né? Meu Deus, vai salvar o seu negócio. E às vezes a gente pega pequenos empreendedores, assim, achando que, meu Deus, tem que vender tudo, quase tem que vender a empresa para poder pôr tecnologia. E não é isso, é realmente assim, aonde eu vou pôr, qual é o passo que eu vou dar, isso é muito determinante, né? Para que ajude quem vai estar olhando tudo isso. Porque não adianta nada você ter tudo, né? 50 mil relatórios, quem é a pessoa que aperta o botão? Essa pessoa é muito importante, né? Dá uma acalmada nos corações quando fala de tecnologia. Ô Camila, agora a gente vive um contexto além da austeridade, estamos num mundo maluco, né? Hora é El Niño, hora é El Ninho, hora é clima, hora é seca, hora é chuva, hora... Vender moda no meio desse desafio, inclusive climático que a gente vive hoje, é complexo, né? Como é que vocês estão verificando aqui, além dessa questão do clima, né? Quais são as principais implicações, principalmente na sazonalidade, além de primavera e verão, né? Como é que vocês estão? Qual é o desafio hoje na mesa para vocês nesse sentido? Quando a gente fez essa mudança na marca há 3 anos atrás, a gente tem trazido muito essa questão da temporalidade, né? Que é uma coisa que eu acredito muito e a gente tem trabalhado muito isso. E a gente trabalha hoje 11 coleções no ano, né? 11 coleções cápsulas. E eu já nem falo mais inverno, verão, a gente não traz esse termo. Óbvio que vão existir um período do ano que eu vou ter mais tricôs do que outro período, né? Sim. E mais jaquetas do que outro período. Mas, assim, num geral, num contexto geral, a minha coleção não tem essa alteração tão grande. E essa é uma das mudanças grandes que a gente fez, né, há 3 anos atrás, que é essa coisa de esse armário mais inteligente, porque a mulher, ela precisa disso hoje em dia, né? Então, a gente tem essa vida louca, sem tempo, são filhos, tem que trabalhar, de repente tem uma reunião, de repente tem um almoço de negócios, e a roupa ela tem que acompanhar esse olhar, né? Então ela não pode ser, na minha visão, né? Isso foi uma mudança que a gente fez, tão fechadinha, sabe? Então, agora é só isso que eu vou vender, agora... Então a gente procura levar muito disso, né? A gente tem os permanentes dentro da empresa também, que eles estão sempre ali acompanhando também, né, essas coleções, e com isso ajudou bastante a essa questão dessa falta, né, de previsibilidade, que hoje a gente não tem como prever mesmo, né? A gente nunca, eu falei, eu faço aniversário em maio, eu não me recordo, eu tenho 41 anos de eu ter passado um aniversário de regata como eu passei esse ano. E isso aconteceu. Então, cada vez mais eu acho que a gente vai ter essas coisas acontecendo. Então, como a gente adapta ao nosso negócio? Óbvio que se vier um frio muito grande, eu vou ter que, de alguma forma, né... Trazer alguma coisa que não estava prevista. Isso, que não estava prevista. Mas hoje, eu prefiro... uma vez eu ouvi uma frase assim, eu prefiro correr atrás do produto do que o produto correr atrás de mim. Então, nesse sentido... Ótimo. Guardei aqui no caderninho aqui, que essa aqui é boa. Essa é boa para estoque, hein, Igor? Essa é ótima, né? Porque às vezes a gente fica querendo fazer a mais, depois a gente fica, meu Deus, o que eu faço com tudo isso, né? E o frio é isso, não adianta. Depois você pode vender, se não tem frio, você pode vender ao preço que for, as pessoas não veem necessidade de compra, né? Ainda mais no nosso país mais tropical. Acho que fora do Brasil ainda tem isso muito mais marcado, né? Aqui no Brasil é muito mais difícil. Então, hoje a gente lidou dessa forma, tem erros, tem ajustes, como todo mundo, né? Mas eu acho que hoje a gente trabalha com um problema menor do que a gente já trabalhou anteriormente, com relação a essa sazonalidade. Você trouxe um termo bacana, e aí para quem for leigo, estiver assistindo a gente no mercado de moda, por exemplo, você falou cápsula, né? Queria que você explicasse um pouquinho esse conceito para o pessoal entender. E outra coisa que eu queria tirar de você também entender. Muito tempo atrás no branding a gente fala muito de persona. E as marcas travavam numa pessoa só. Você falou, não, aqui a gente está voltado para a pessoa que tem o trabalho e tem o lazer, tá tudo junto. Tá? Hoje vocês trabalham com uma persona ou com diversas personas, ou não se trabalha mais com personas? Como é que tá esse momento da moda, assim? Vamos lá, o cápsula, na verdade, são armários que a gente faz, né? Então, ele tem ali entre 60 e 80 modelos mês que a gente lança. Dentro disso existem os permanentes, como a gente falou, que são produtos que eles permanecem, o nome já diz, né? Eles permanecem o ano todo, então são produtos já chaves, peças chaves que a gente já identificou. Uma camiseta branca, uma camiseta branca lisa.
Entendeu? Isso, então a gente tem essa ideia. E essas cápsulas, normalmente, a gente traz elas por cor, né? Coordenados de cores. Então, a gente traz uma identidade de cor que vai puxar o armário e a gente desenvolve ali uma estampa, normalmente. Hoje a gente trabalha bem pouco estampa. É uma mudança também que a gente percebeu no mercado, né? Acho que muito por conta dessa inteligência que a mulher precisa ter de como me vestir rápido, de como resolver rápido. Eu não sei por que muito festiva para um ambiente formal e tem aquela troca de ambiente. Isso é. Então hoje a gente traz uma roupa leve, que a mulher normalmente troca o sapato e ela pode ir do tênis ao salto e ela tá bem arrumada, né? Então esse é eu costumo provar todas as peças e eu faço exatamente essa prova. Tem que dar para usar descalço, tem que dar para usar de tênis, tem que dar para usar de salto. Então, o que não dá esses três não é aprovado. Então, acho que hoje, muito por conta dessa identidade, você falou um pouco sobre a persona, não sei se expliquei da cápsula, que às vezes a gente está tão inserido no nosso dia a dia, né, que não sei se está claro para quem entende tanto. Outros mercados a gente vê, às vezes, o conceito do drop, que é aquele lançamento limitado, tal, de um produto, de alguma série especial, tal, mas muito mais voltado, talvez, a públicos mais jovens, ou, né, ou produtos ali de consumo mais rápido ali mesmo, né? Mas o cápsula seria quase isso, ou seja, ao invés de 4 coleções no ano, você tem 11 possibilidades, como vocês colocaram aqui as 11 possibilidades, vocês vão abrindo em pequenas coleções ali, é isso? Isso, é isso mesmo, isso. Porque daí a gente consegue ir ajustando e a gente tem um lead time curto de produção. Então, eu não trabalho, por exemplo, eu não estou produzindo o meu ano que vem, eu estou produzindo o meu verão ainda. Então, eu consigo corrigir isso 2 meses, né? Não. Com 11, vai lá, você está produzindo 1 mês e meio, 2 meses de venda daquele produto. Então, assim, ao invés de produzir 2 milhões, você produz 200 mil, vai, ponto. Né? Isso, e aí a gente consegue, porque muitas vezes a gente percebia, assim, tô fazendo uma coisa muito lá pra frente, daí mudou, né? Não é mais isso. Ou começou a vender mais saia do que existe, mais saia do que shorts, mais shorts do que saia, né? Enfim, essas mudanças têm um pouco da moda, comportamento. Se a cápsula em si falhar, não falhou uma coleção de inverno inteira, né? Então a lógica é fatiar para você poder dosar melhor erros e acertos. Isso é fantástico. Isso eu tô aprendendo agora. Dá muito trabalho, viu? Porque quando eu falo 11 coleções, as pessoas, o quê? Meu Deus, 11 coleções. Dá trabalho, mas é a maneira assim, não tem, né? A gente não viu, a gente foi dentro do nosso próprio negócio, como eu reduzo o meu risco, como eu acerto mais, como eu entrego mais para o meu cliente. Não tem, eu vi tal pessoa fazendo. Não, a gente foi ajustando. Aqui a gente tem muito esse olhar para dentro, sabe? De como eu ajusto e faço o meu melhor dentro de casa mesmo. Então, não sei, é o que eu falei, talvez em outros lugares não funcionem, para a gente, né, tem dado certo. E falando um pouco da identidade, a gente veio de uma mudança muito grande, como eu falei, né? Então, antes a gente tinha um posicionamento muito voltado a fast fashion, né? Antes da pandemia, que a moda, ela é isso, né? Vou olhar lá fora o que está acontecendo, e aí vou, lógico, cada um para o seu negócio, trazer essa visão e como eu adapto para o meu mercado, para o meu nicho de clientes e tudo mais. E de 2020, né, a gente teve ali aquele processo da pandemia e foi, assim, muito disruptivo para a gente, porque a gente teve ali um momento muito difícil mesmo, de quase perder tudo, né, a gente ficou muito tempo fechado, fluxo de caixa inexistente praticamente, nosso online não vendia nada, vocês falaram um pouquinho do online, né? O quanto online, para quem é do balcão, do varejo, é complexo, né? Porque eu brinco que a gente paga o valor de aluguel, mas a gente não quer gastar 3 mil reais de mídia, né? Tipo assim, fala, não pode gastar isso, mas você paga 20 de aluguel lá na rua, tipo. Então, é difícil a gente mudar esse mindset, né? De entender que existem alguns custos que o online tem, que o varejo físico não tem. E você precisa enxergar e, lógico, né, fazer conta, olhar para o seu negócio, entender, pilotar isso de uma forma muito na linha ali, né, diariamente praticamente, porque é um dinheiro que ele vai embora, quando você vê, meu Deus, gastou tanto. E ali a gente teve uma mudança muito grande mesmo eu falei de Deus, porque eu não tenho como falar da nossa mudança, do nosso negócio sem falar de Deus, porque a gente, sozinhos, assim, a gente quase perdeu a empresa, e realmente ali foi um mergulhar em Deus mesmo, de falar, Deus, o que a gente tem que fazer no nosso negócio, me dar essa sabedoria, né, e ele me fez, né, ele nos fez parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Camila, o que você usaria, como você é, o que você gosta, se você tivesse que abrir uma nova marca, como essa marca seria, e a gente começou a reescrever toda uma empresa, e quando eu olhei, eu falei, meu Deus, isso é uma nova empresa, não é a minha empresa. Então, tanto a gente ficou... Mas saiu a empresa para você no final da história. Isso, saiu a empresa que a Camila usaria, amaria, se apaixonaria pelas roupas no final. Isso. Ou seja, você começou a personificar o que a marca acaba sendo, certo?
Exatamente. E olhando para minha realidade, que é uma realidade super corrida, sou muito workaholic, trabalho pra caramba, então ao mesmo tempo tenho que estar presente com as crianças. Então eu fui fazendo um desenho do que eu não conseguia me atender e como eu me atenderia, que é um pouco dessa personalização que a gente foi falando, que a gente foi trazendo. E foi um processo, eu falo que é um processo muito com Deus, porque existia uma insegurança muito grande em mim para essa tomada de decisão, que é uma tomada de decisão onde o mercado de moda grita, olha para fora, olha para os grandes, olha o que estão fazendo e copia. E né, você não é ninguém para dizer como tem que ser feito. Essa é uma visão que o mercado de moda traz, né? Eu não tinha nenhuma faculdade, né, de moda, de criação, então eu tinha uma insegurança muito grande em fazer essa movimentação. E realmente ali Deus me deu essa força realmente de poder fazer essa virada, e foi o que se diferenciou, e é uma verdade muito nossa, né? Então funciona porque tá muito ali dentro do que eu falo que é como se tivessem placas luminosas, o que é tipo muito, muito claro, o que não é já tá piscando, sabe? Então quando você consegue ter essa identidade muito certa dentro do seu negócio, você tem uma chance de erro muito menor do que você ficar, eu vou pegar uma parte daqui que ele fez, outra parte daquilo, e ficar tentando juntar, e muitas vezes não casa nada com nada, né? E fica parecendo meio Frankenstein, assim, né? Então acho que foi essa movimentação. Então hoje a gente olha muito para dentro, a gente não tem uma inspiração de, eu olho tal marca. Eu falei que eu viajei e não olhei nada de moda, tipo, viajei para viajar mesmo, para descansar, para, né, ter um momento mesmo até de a cabeça estar mais liberada. Mas hoje a gente não está mais nesse olhar, nessa obrigatoriedade de qual a cor que tal empresa está fazendo, né? Não, a gente vai fazer o que a gente acredita, e isso foi o que eu acredito muito, é o que as clientes também sentiram falta, né? E se identificaram de uma coisa que tá ali, né? Uma verdade, e eu descobri várias mulheres como a Camila, que, nossa, faltava isso no meu guarda-roupa. A pessoa são Camilas. São Camilas. Agora, Igor, no teu papel aqui de olhar o mercado como um todo, né? No meio dessa gestão de coleção, cara, a gente falou do FOMO ali, dessa ansiedade, muito mais do papel do empresário. Mas quando a gente olha essa questão de coleção e outros problemas, como é que você vê esses impactos aí nessas coleções, globalmente falando? Então, vou responder a tua pergunta, mas conectando, né, com toda a fala da Camila. E eu trabalho com a Camila já tem o quê? Quase um ano, e não sabia com tantos detalhes, né, a história da Loft, assim, né? Quando a gente foi fazer reunião, a gente focou mais no hoje, né? Como a gente vai trabalhar, etc. E ainda acabava, a gente não teve tempo de discutir um pouco e conversar um pouquinho sobre essa história. Mas o interessante é que, de forma intuitiva ali, né, no desespero da pandemia, que eles conseguiram, né, quebrar alguns paradigmas de tendência de mercado global que dificulta justamente o trabalho nas coleções, que é a pergunta que você acabou de me fazer, Caio. O que a gente vê cada vez no mercado é uma necessidade extrema de cada vez customizar mais. Então, não vai ser mais para Camilas, vai ser para aquela Camila e para aquele outro. Para Camila Pereira, para Camila Ortiz, para Camila Nogueira, para Camila Camargo, são várias Camilas diferentes. Exato, isso vira uma complexidade de desenvolvimento de coleção absurda. Né? Esse é um pedaço, aí você pega outro pedaço, que é a não tolerância à espera, né? Entrega rápida, se eu for na loja não tem, ou se eu for na loja que eu não gosto, eu não volto mais nem aqui nem daqui a pouco. Então, ser rápido, né? E a Carol falou, temos produção rápida, coleção em cápsula, 11 coleções, se eu não acertei na primeira, mês seguinte eu conserto. Ou seja, eu não tenho mais que esperar 6 meses para consertar, ou o ano que vem, na verdade, porque a coleção volta só ano que vem. Então, o time to market, né, que a Camila criou, encurtou muito essa reatividade, essa reação ao gosto, né, ao que está acontecendo. Então, é o segundo grande problema que o mercado vive, também resolvido, né, com essa estratégia nova que foi desenhada, né, que é a redução do tempo de resposta. E o terceiro, né, que é outro grande ponto que traz, é a expectativa de o tempo inteiro ter novidade. Só que também ter novidade o tempo inteiro com esses outros dois fatores, dificulta. Então, a Loft acabou juntando tudo isso, resolvendo de uma forma simples, não simples, né, Camila? Desculpa aqui. Não, mas eu sei que não foi. Mas a criatividade, para mim, ela se resume à simplicidade, cara. Eu acho que o simples a dificuldade é sempre encontrar o simples que funciona. As pessoas deixam tudo muito complicado para fazer funcionar, às vezes, entendeu? Exatamente. Acho que a grande sacada é ser simples naquilo que foi proposto, cara. Isso é fantástico. Então, tudo isso junto, né, resolveu o grande problema de forma elegante,
que a maior parte do mercado da moda continua vivendo. Que aí vem o ponto das coleções. Lança um sortimento absurdamente grande, com 1 ano de antecedência, como a Camila mesmo trouxe aqui. Chega na coleção, primeiro, né, desenhado 1 ano atrás, a moda é outra, né, quando a vida acontece. E aí, agora o que faz? E na maior parte das vezes, faz um processo que a gente chama, né, de empurra a coleção. Então, do jeitinho que eu planejei 1 ano atrás, eu quero que executa na realidade. Só que o mundo é outro, o mercado é outro, inclusive as lojas são diferentes, né? Mudou até perfil do consumidor, etc. Empurra a coleção para a loja e espera que o plano se cumpra, né? Como se alguém teve uma bola de cristal 1 ano atrás e acertou tudo que todo mundo ia comprar. E aí chega no final da coleção, né? Aquele montanha de leftovers, um desespero enorme de liquidar porque não pode conviver na próxima coleção, porque é uma paleta de cores completamente diferente, porque, né, tem que mudar tudo, porque lá fora mudou tudo e agora tem que criar tudo novo. Isso vira uma bola de neve absurda, né? Uma bola de neve enorme. Tem cliente que eu chego que tem coleções em loja de 10 anos atrás, cara. Meu Deus. Isso não é raridade, né? Não é. 10 anos de coleção. Então, assim, essa necessidade de atender esse movimento, que é mais ou menos o fast fashion, mas é um fast fashion muito personalizado, né? Muita mudança o tempo inteiro, etc. Isso que é a grande dificuldade da moda, né? O jeito que a gente tenta minimizar isso é, se a empresa... Porque tudo é DNA, né? O DNA da Camila, ela quebrou esse paradigma. Agora o DNA de outra empresa que continua sendo fast fashion, ela vai conviver com isso, porque tem que ter para todos os gostos também. Tem gente que quer trocar de guarda-roupa o tempo inteiro, né? Quer 3 roupas no dia, dependendo da ocasião. Essa é a persona que não é as Camilas, é outra persona. Mas tem público para tudo. E aí o que a gente tenta ajudar, e que é a grande complexidade, mas depois que então isso tudo começou a acontecer, cara, a gente vai ter que otimizar dentro do próprio negócio. É fazer transferência, é achar onde pode alocar melhor, onde pode trocar para aqui e para lá. Aí depois já reagir ao problema. Não tem jeito, o problema ele é fato. Só que o problema, o que acontece muito é deixar isso tudo lá para o fim. Não chega no fim, aí vê o que faz. A montanha é muito maior, o prejuízo com desconto, né, ou o deixar de ganhar é muito maior, e muitas vezes, né, a gente sabe que liquidação por liquidação, cara, não esgota o volume de leftover que hoje é deixado no mercado, que é 40%, 50% de leftover no final da coleção. Queria reforçar esse número, Igor. Tradicionalmente, no mercado, a gente está falando de 40% a 50% de sobra aqui, ou leftover, como você está usando o termo, mas assim, que fica parado, que não roda de acordo com o planejado, é isso mesmo? 40% a 50% de estoque? Exatamente. E aí vai virar um desconto absurdo no final da coleção para tentar desovar isso ali na troca, né? Antes da troca da coleção, porque tem que abrir espaço na loja, tem que chegar produto novo. Se não vendeu depois, reversa, vai para o CD, ou para quem tem outlet, vai para os outlets, aí tenta desovar no online, mas, cara, o online ele segue a tendência da loja. Claro que vai vender ali, mas, cara, vai vender num pace. E aí ficar anos ali até esgotar aquele estoque todo. E aí é o que a gente vê, né? Empresas com mais de ano de cobertura de estoque, enfim, tem de tudo, né? Que a gente encontra no mercado. Dá até um negócio. Cobertura de estoque é um negócio que eu particularmente, assim, hoje a gente tem um time inteiro de planejamento e tal na empresa, mas eu, por, sei lá, uns 5 anos, eu fui o planejamento. Eu era a pessoa que fazia o OTB da empresa, né? Eu construí o OTB da empresa. Então, estoque é um negócio que, assim, você fala de 3 meses de cobertura, 4 meses, já vai me dando um negócio. Então, aqui a gente precisa reduzir, porque se tem uma coleção por mês, eu trabalho ali, 60 dias, tem que chegar, entrar um, acabar e já entra outro. Então, é um pouco disso que você falou, Igor. Uma vez eu visitei uma empresa, a gente tinha um outro negócio, e eu visitei e tinha um andar inteiro, uma empresa grande, gigante desses de grupo, e tinha um andar inteiro de cinto, mas era, sei lá, uns 20 metros no corredor. Sabe aquelas tiras assim de cinto? Eu falei, gente, como alguém ainda faz cinto nessa empresa? Tipo assim, como alguém não foi lá e falou, tá proibido fazer cinto não vai mais fazer nunca mais. Sinto muito, desculpa. E às vezes é isso, não, tem que ter cinto. Não tem que ter cinto, olha quanto cinto você tem aqui, né? Que não vende, seu cliente em algum momento parou de falar, não quero mais cinto. E às vezes é você ouvir o cliente, porque o cliente fala, né? Se você não tá na loja, o número vai falar, é um produto que de repente você começa a ver cair. E quem disse, em que lugar tá escrito que tem que fazer cinto? Não existe um lugar, mas existe o ego, existe a coisa de não tem que ter o cinto, né? Que a moda envolve muito isso, do ego, da vaidade, né? Tipo, não, tem que compor, eu não posso...
Não, eu tenho que compor o que o meu cliente quer comprar. Se o meu cliente não quer comprar cinto, eu não vou ter cinto. Se ele não quer comprar estampa, eu não vou ter estampa. Né? Então, acho que acho que a moda precisa quebrar essa barreira do tem que, sabe? E olhar mais para o que o seu negócio realmente... Né? É como a gente vem lidando. Eu não tenho... Eu tenho zero isso, de tenho que... Tanto que a gente mudou tudo, né? Não, dos 10 produtos nossos que mais vendiam, 8 a gente parou de produzir quando a gente fez essa mudança da empresa. Então, isso é muito disruptivo, né? E eu acho que isso tá, a maior dificuldade das pessoas está nisso, em abrir mão de algumas coisas que eu sempre fiz, mas eu sempre tive, mas eu... Não muda, né, não muda. Eu Isso já vai tenho mudar, um assim, lugar assim, do certo. cinto, o que eu vou fazer com ele se eu não tiver um cinto para... Eu tô trazendo a história do cinto mais como um exemplo, mas existem muito... eu acho que essa é a maior... se eu pudesse exemplificar, eu acho que tá nisso, porque o número mostra a venda caindo. E alguém continua produzindo, né? E as empresas continuam fazendo, porque não tem a coragem. Muitas vezes falta a coragem de ir lá e falar, não, ó, cortado, eliminado, vou parar. Também essa vontade de, porque o meu concorrente tem, ou porque, cara, não, pensa no que você tem que ter. E não tem que ter tudo que todo mundo tem. Senão, Em outra praça, muda um pouquinho a faixa etária, muda tudo. Sim. Né? Às vezes o cara tem uma loja de 1.000 metros, você tem uma de 100, que é por tudo que o cara da loja de 1.000 metros tem. Né? Enfim, acho que isso que você falou é bem verdade, Igor. Acho que olhar para dentro, né? Qual é o seu negócio, o que é o seu know-how, o que você vai oferecer, né? Tá dentro, a resposta tá sempre dentro, nunca tá fora. E na moda a gente busca a resposta sempre fora, e sempre vai dar errado. Né? Até tá fora, né, Camila? Até tá fora porque é o cliente, mas tem que escutar esse cara dentro da loja, né? Ele tá do lado de fora porque não é só lá dentro do cara. A moda fora busca no concorrente, no desfile, no que tá usando lá no outro país. Eu acho que esse olhar de fora, né? E dentro, se tiver que olhar para fora, é isso que você falou, vamos olhar para o cliente, vamos ouvir o cliente, né? Tem uma vantagem grande quando isso acontece, sabe qual é? Que quando você cria um DNA que é seu, que é único, pode vir Shein, pode vir quem for de fora, que não vai te atrapalhar, porque ninguém vai ter o teu DNA. Exatamente. A gente tem uma variação, se reclama muito das novas gerações e como elas mudam esse mercado. Como é que vocês observam, né? O que esses novos modelos de comportamento estão mudando nessa maneira de você criar coleções ou pensar em coleções? Eu acho que hoje, assim, a gente tem um nicho, né, de perfil de cliente. Acho que não dá para ter... A gente atende todo mundo, né? Mas eu não posso querer atender todo mundo. Acho que esse é um ponto importante. Eu não faço roupa para todo mundo e não faço roupa para todas as ocasiões. Existem lugares que eu, dona da marca, vou e que eu não vou conseguir com a minha roupa. Porque eu não vou ter a roupa para aquele lugar. E acho que quando a gente se liberta de ter que fazer para todo mundo, E aí acho que quando você identifica, lógico que eu tenho várias clientes, eu não faço roupa para 18 anos, eu faço roupa para uma mulher acima de 30, esse é o meu nicho. Mas é óbvio que vão existir várias clientes de 18 que vão se identificar com a minha roupa, mas se eu quiser tentar fazer roupa para de 18, para de 30, para de 60, para de 80, eu tenho que ter uma Renner, eu tenho que ter, né, uma loja de departamento, porque aí eu vou ter que criar várias, porque elas não vão querer usar a mesma coisa. Então, eu acho que a gente vem tentando trazer esse olhar da modernidade, do simples. O simples é uma palavra muito forte aqui pra gente, né? E trazer a tecnologia, porque eu percebo esse público mais jovem muito na tecnologia. Então, a gente tá lançando daqui um mês, mais ou menos, o nosso site novo da Loft Style, que a gente tá mudando de plataforma, estamos indo para Shopify e já pensando em uma internacionalização. E aí ali a gente está plugando várias coisas. Vamos ter inteligência artificial, vamos ter uma parte de mais personalização, né, para os públicos, coisas que hoje a gente tem um site um pouco mais engessado. Então, eu acho que a roupa, a gente traz isso muito mais em como eu vou apresentar essa roupa para essa cliente mais nova. Como eu vou mostrar minha marca para essa cliente de 18, 20 anos, que não quer pagar hoje, não importa quanto dinheiro ela tenha, não quer pagar R$1.000 numa calça e adora comprar na Shein, como a gente está falando, que é o real, que é o que a gente vem tendo. Na moda tem o desafio do dupe, que eles chamam, que é uma coisa de nicho de mercado, mas a pessoa olhar alguma coisa de... A gente chamava de falsificação isso no passado, eles colocaram um nome bonito, hoje chama dupe, né? Mas olhar um produto bonito de uma marca tal e comprar, infelizmente, no marketplace asiático, uma imitação daquele produto, né? Então existe esse risco também, né? Acho que hoje esse comportamento ele é muito, muito forte, né? Antes, na nossa época,
quando a gente era mais nova, você tinha lá uma 25 de março. Ninguém achava bonito falar que fui na 25 de março, quem tinha mais recursos, quem tinha mais dinheiro. Hoje, tipo, isso não está quebrado, isso não existe, né? As pessoas... É a questão da, nossa, olha que produto incrível que eu comprei por X reais. Tipo, a gente não tá nem falando aqui sobre imposto, não imposto, sobre... Tem várias coisas que eu não concordo e não tô aqui para colocar sobre isso. A gente tá falando sobre a pauta hoje, né? Não é a nossa pauta hoje. Senão tem que ser uma hora para falar disso. Mas é o comportamento da mulher que não tem mais a vergonha de falar eu comprei na Shein, eu comprei no site e tal, né? E, enfim, falsificação acho que não entra nem nisso, mas é a coisa da oportunidade que eles enxergam de, né, paguei menos em um produto, enfim. É complexo, é uma mudança mesmo de paradigma e aí acho que a gente precisa estar muito dentro do nosso mercado, o que eu estou disposta a fazer dentro do que, né, faz sentido do meu propósito, né? Acho que eu não fico olhando muito para essas marcas, porque não existe competição, não tem como você... Né, querer se igualar, nem a nosso propósito, nem nada disso, mas como eu entrego uma experiência, por exemplo, quando eu olho para o negócio deles, eu acho que eles usam muito bem a tecnologia, né? Então você entra assim no site, mostra tudo. Assustadoramente, né? Ele sabe aquilo que você quer. Exatamente. Então, assim, como eu consigo me aproximar disso com o meu melhor, com o meu produto? Eu acho que é para esse olhar que a gente está. É esse olhar que a gente está tendo hoje, não tem a ver com o produto, com o preço que eles entregam, com essa oportunidade, mas tem a ver com a experiência, principalmente no online, né? Porque eles estão hoje só no online, que eles entregam e é isso que a gente está buscando, né? Como diferencial de mercado. Igor, vocês trabalham muito IA internamente. Como é que vocês veem esse tema de IA no varejo, né? Isso vai ajudar as empresas? Como é que está ajudando as empresas nesse momento? Como é que isso pode estar, de fato, na prática, revolucionando o mercado? Porque tem muita coisa que se fala de IA, mas parece que está lá longe ainda quando se fala da prática, né? Eu não sei nem se eu poderia falar isso aqui, mas, cara, tá chato, sabe? Assim, o nível que chegou, as pessoas estão confundindo tudo, já não está entendendo mais nada. Cara, a gente já usa IA há muitos anos. A questão é como uns 40 o nível de avanço, o nível de avanço que isso está tendo, o para que a gente utiliza, né? Então, assim, de novo, IA é o meio. Vai precisar usar aqui ou acolá? Cara, vamos ver. Se não precisa, não usa. Faz a conta matemática de mais e menos. Se ela funcionar, tá lindo. Acho que tem que saber escolher muito bem. O potencial dos algoritmos usando IA, ele é muito maior. A questão é se você precisa da Ferrari, que às vezes um Fusca basta, né? Às vezes a Bis, para carregar o saco nas costas, ele já está funcionando. Entregue, tá bom. Então, existe um ponto muito importante que é o famoso retorno sobre investimento. O mundo mudou, a tecnologia mudou, mas esse termo nunca vai mudar. Tem que valer a pena. Tanto uma das coisas que a gente se preocupa bastante, quando a gente vai fazer qualquer coisa, implantar, etc., é depois de um tempo, cara, eu começo a ficar agoniado porque eu começo a ter que medir valor. Porque não interessa, ninguém vai ficar comigo porque eu uso a IA. Até pode ficar durante um tempo, mas chega uma hora que a casa cai. Tem que ter retorno sobre a utilização disso. Então, assim, eu vejo muita moda, muita utilização que não faz sentido e o varejo tem que focar no problema dele. E depois focar em como resolver esse problema, usando IA, não usando IA, etc. Então, assim, eu acho que, da mesma forma que metaverso foi o ano passado, ano retrasado, está sendo IA agora, a diferença é que a IA veio para ficar, não vai ser igual o metaverso que vai embora, né? E a gente sabe que não tem como a gente não utilizar. Eu acho que ainda até volta metaverso, tá? A gente quis usar, a gente quis acelerar demais essa história. Ponto. Cara, lançou um negócio que ia para usar daqui um tempo ainda, né? Já não, porque é o que eu falei, a gente já usa há muito tempo. Né? Nos nossos algoritmos mesmos, cara, é mais de 15 anos que tem IA. Então, ou seja, não é algo novo. A questão é que agora está na moda e aí facilita bastante, né, a gente movimentar no mercado, mas eu acho que o ponto principal, o único recado que eu posso dar de IA é isso. Cara, utilize quanto for, desde que seja para resolver um problema que existe. Não acha problema. A gente teve uma reunião esses dias, né, Caio? Você falou essa frase. Gente, não vão tentar achar problema. Como que é? Vamos tentar achar o problema para a solução. Exato. Se tem problema para a solução a resolver, acho que você que falou Primeiro essa frase. Primeiro o problema, depois a solução. Nunca é a solução para tentar encontrar o problema lá dentro. É isso aí. Esse é o principal recado em relação a esse tema. Só complementando o que você está falando, eu vejo muito, tá? Eu vejo muito essa questão, por exemplo, a IA vai servir para controle de estoque. Sim, porque já existem soluções de controle de estoque com IA, como a OneBit.
né, que fazem um trabalho muito bem, que aí você tem que conhecer igual a Ferrari, qual é o melhor motor que você vai usar na tua empresa. Né? Que aí realmente vocês, para mim, é uma Ferrari nessa conversa, até pelos cases que vocês estão criando de mercado. Né? Testimonial aqui colocado. Mas é muito sobre isso, né? Então, assim, muita acha que o chat GPT vai resolver tudo, e não é bem por aí, né, cara? Não é tão simplificado, não tá tudo gratuito também, como o pessoal imagina, ou tão simples. Tem muita coisa que é complexa e até se as versões mais baratas ou simplificadas não vão entregar aquilo que é desejado, né, cara? Eu tava brigando com o meu sócio, a gente tentando pegar alguns aplicativos gratuitos e criar imagem, cara, e não sai. Não é tão simples assim quanto parece. Né? Você precisa fazer uma ferramenta mais sofisticada, ou melhor, ou adequada, para que ela consiga entregar o resultado. Agora, Camila, como empresária, né, dentro desse negócio, dentro do ramo de varejo, conversando com varejistas, como é que você vê IA no teu negócio no dia a dia hoje? Hoje a gente começou com a IA, que foi com a própria OneBeat, né, nessa parte de gestão de estoque, tem 1 ano mais ou menos, antes a gente não tinha, e para a gente tem sido assim, é um pouco do que o Igor falou, né? A gente já coloca, já quer ver tudo pronto, mas existe toda uma construção, né? Mais até do que a Ferrari, é quem dirige a Ferrari, quem está ali acompanhando, quem está ali no dia a dia, porque existe um aprendizado, mas existem todas as regras que a gente tem que imputar, né, de negócio, que cada negócio tem uma regra, né, um perfil. Então, hoje tem ajudado muito a gente na parte de transferência, de remanejamento, né, de distribuição. A gente começou a colocar agora a parte de distribuição. Então, eu acabei de receber 1000 peças. Qual é a melhor distribuição, né? Antes a gente fazia isso através de uma planilha, né? Através de uma planilha com uma pessoa, né? 10, agora é 4, 5, 3, 2 ali, né? E lógico, tinha toda aquela coisa, eu vou olhar o histórico e tal, mas lógico que a IA vai trazer uma assertividade muito maior do que antes por uma planilha de Excel, né? Então, quando a gente distribui melhor, você erra menos, transfere menos, você maneja menos, você tem toda uma questão de custo menor sobre isso, né? Então, acho que esse é um ponto para a gente que a gente tem, né, trabalhado muito essa parte dentro da empresa. E agora a segunda etapa é a do site, né, que a gente lança também. A gente está trazendo bastante coisa, então, desde o atendimento, como eu consigo fazer um melhor atendimento para o cliente com IA, de uma forma, né, que entre uma pessoa ali na hora que realmente precise, mas como eu reduzo e deixo as pessoas mais direcionadas para realmente problemas reais. Então, hoje você perde muito tempo fazendo, né, ali um atendimento com perguntas simplificadas, que hoje a gente acaba tendo que... Você perde, né, as pessoas estão ali respondendo, onde está meu pedido, qual o número, enfim. Então, a gente está colocando muito nessa parte. Na parte do site de realmente o que você personalizar, né? O que eu gosto já aparecer para mim primeiro, então toda essa parte também. Enfim, aí a gente vai ajustando. Acho que dentro da Shopify, não fazendo propaganda, mas já falando, né? Porque é uma ferramenta que a gente está trazendo, a gente consegue plugar muitas coisas de fora do país, né? E nessa parte foi uma decisão muito para a gente, porque eles são muito mais avançados do que a gente aqui, né? Hoje. Né? Então, hoje é muito básico você entrar na Amazon ou em qualquer site menor e você não enxergar a mesma coisa que eu enxergo. Né? Isso lá fora tipo, se você não tiver isso, já tipo, é o mínimo. E aqui no Brasil, pouquíssimos conseguem ainda fazer isso. Então, acho que a gente ainda tem um caminhar, né, grande e isso é inteligente, né? Eu não compro a mesma coisa que você, e nem que o Igor, e nem que a Maria, né? Então, o interesse então, um quer ver ferramenta, outro modo. Exatamente. Então, assim, como eu acho que sempre o cliente no centro, né? Como eu atendo ele melhor, mais rápido, né? Porque o cliente não quer esperar, ele não quer ficar clicando em um monte de lugares para achar um determinado produto. Então, acho que tudo que a gente consegue atender melhor o cliente é válido, né? Então, a gente está muito nesse olhar. Mas longe de, a gente tem que pôr em tudo, em todos os departamentos. Não, vamos, né? Acho que nesse momento a gente está muito... Quais são as batalhas? Porque são muitas, né? E a gente precisa escolhê-las, né? Senão você fica perdendo tempo com um monte de coisa que não te leva para nenhum lugar, né? Para nenhum destino. A tecnologia, seja AI ou não, por si só, ela é 50%. Os outros 50% é expertise e pessoas. Então é isso que eu vendo o tempo inteiro, que é o nosso forte, é o nosso conhecimento e expertise no negócio e a nossa atuação dentro. A gente está dentro entendendo o negócio, que a tecnologia sozinha, plug and play, para esse tipo de coisa, pelo menos, eu não acredito. Se as pessoas não souberem o que está fazendo, o cara esquece. Pode colocar a tecnologia que for que não vai funcionar. Plug and play aqui serve para aplicativo no celular. Mas para fazer cadeira, primeiro, gestão de coleção, esquece, não vai funcionar. E se me permite, eu diria que o humano nessa parte é 51%. Só para falar que é um pouquinho mais importante do que só Não vamos dividir essa conta igual não, viu, cara?
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. 2 ou 3 dicas que vocês acham assim fundamentais para as pessoas que estão, né, com problemas nesse momento, querem buscar soluções, querem entender melhor, né, ou como ter um melhor controle, assim. Dicas abertas ali para vocês. Bom, na verdade vou colocar aqui algumas coisas que parecem básicas, mas não são tão básicas, né? Acho que conhecer o estoque do que você tem, né? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas saem tomando decisões de liquidações, enfim, de redução de estoque de determinada família. Então, acho que fazer tudo, eu procuro ter esse olhar 360 sobre o negócio, né, e criar cenários. Acho que isso é muito importante. Criação de cenários de se eu tomar essa decisão, quando eu esgoto, pensando aí, né, numa gestão de estoque que está, sei lá, muito acima do que deveria estar. Então, acho que ter esse olhar, né, acompanhamento de giro do produto, 1 a 1, acho que esse mergulho mesmo, tipo, sabe, pegar uns 3, 4 dias, vou mergulhar nisso daqui, estar na loja, porque muitas vezes o que o relatório te mostra não é a realidade da loja, isso eu já vivi muitas e muitas vezes. Então, né, tá lá na loja entendendo, porque às vezes você vai liquidar e às vezes você tem um produto que não veste bem. Não adianta você liquidar ele continua não vestindo bem, é melhor você retirar, consertar e já resolve. Então, algumas coisas práticas, assim, né, do que a gente já viu ali, que parecem básicas, mas que não são tão básicas. E acho que muito aquela coisa do que eu falei bastante aqui, do tem que, né? Abrir mão de algumas coisas que eu já faço, eu sempre fiz, eu já tive, como que eu não vou ter isso mais, né? Primeiro olha para os seus números, ele vai te mostrar muita coisa, né? Depois conversa com o seu cliente, com o seu vendedor, com a sua equipe de loja, por que aquilo de repente parou de vender, e você vai ter muito mais coragem para tomar decisão, né? Porque exige coragem tomada de decisão. Você precisa, né, numa tomada de decisão, você abre mão de algo para ganhar outro, né? Então, assim, e abrir mão dessas coisas que não levam a gente para muitos lugares, né? Então, acho que esses seriam algumas visões aí de forma prática. Não sei se acrescenta. Acrescente. Gordon, na tua visão, cara? 3 expressões, para não falar a palavra. Primeiro, sempre olhar no olho para o cliente. Independente de qualquer situação, cara. Tem que olhar para o cliente. Segundo, reatividade. Não adianta olhar para o cliente tentando adivinhar o que ele quer, tem que reagir ao que ele está te falando. Então tem que ter uma reatividade muito alta. E o terceiro é foco, que a Camila trouxe um pouquinho aqui agora. Não é querer... Eu não consigo atender tudo que o cliente quer, eu não consigo atender todas as dores dele, mas deixa eu focar nas melhores que eu consigo fazer, as melhores entregas que eu consigo dar. 80-20, né, cara? Exato. Famoso 80-20, né? E vou fechar com a frase icônica, né, do Golder, nosso fundador, né, que tem a ver com foco, né? Que mais importante, eu não sei nem se eu já falei ela aqui em algum momento, mas eu repito ela N vezes se for necessário. Mais importante do que saber aquilo que deve ser feito é saber aquilo que não deve ser feito. Nossa, essa frase é ótima. Eu vou deixar minha dica final, conhecer tanto a Loft, né, para quem, e também a OneBit, né, cara, e principalmente nessa questão dos estoques. Dessa forma a gente encerra. Camila, Igor, muito obrigado a você que seguiu com a gente. Isso aí, um grande abraço e até mais. Um abraço, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.